Felizmente Maria, orgulhosamente mulher, recebe hoje, com bastante alegria, as nossas amigas Patrícia Kozorski, acertei, Patrícia? Isso. Eneita Schenkel Aquino e Nilce Mas Fernandes. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Hoje está florido aqui, né? Já estão se misturando com as flores ali atrás, as flores aqui do lado. Isso, Beleza. É um prazer estar aqui. Nossa, o prazer é nosso recebê-las. Meninas, mas vocês são todas de origem alemã? Somos. Vamos ver, os sobrenomes da tua família. A minha família é Schröder, que é do lado da minha mãe, e Kozorski, do lado do meu pai, que também tem a origem polonesa, que vem do lado do pai do meu pai. Nossa, então vai longe. Vai longe. Uhum. E aí, Neita? Eu tenho minha avó materna, que é Goetz, minha avó paterna é Koch, e depois meu avô materno é Dreyer, e do meu avô paterno é Schenkel. Então são todos de origem alemã. E depois vim casar com Aquino. E a Nilce? Bom, eu sou dos meus avós pro lado de paternos é Grossfeld, mas, e por o lado de materno é Pauli Schneider. Eu quero aproveitar o gancho do sobrenome da Nilce Schneider, que muitas pessoas vieram para o Brasil. É uma coisa que eu acho muito interessante. Por exemplo, que ela está fazendo aniversário agora, né? Marceneiros, ferreiros, construtores, pedreiros, e muitos diziam assim, o Peter, o Schneider, aquele que cortava. O Hans, o Miller, que lidava no moinho. Então muita gente pegou o sobrenome da sua profissão. Eu acho assim uma coisa muito bonita, que às vezes nem que caracteriza a pessoa. Isso, caracteriza. Então a profissão caracterizava e às vezes foi tomando o sobrenome da pessoa. Que legal, olha, essa é uma curiosidade. Até tem uma pesquisa aí que a maioria, o sobrenome tem algum significado com a profissão. A maioria terminado em man, é a profissão que ele fazia, sabe? É tão interessante, mas é muito, muito bonito. Mas, Valtair, você disse que ia falar um pouquinho da imigração. Isso. Vamos ver como é que tudo isso aconteceu. Nós estamos comemorando mais ou menos 190 anos de imigração alemã no Brasil. Nossa, quase 190 anos. Isso. E a coisa mais interessante, que os primeiros alemães que vieram para o Brasil, vieram cheios de promessa. Vieram 37 pessoas mandadas buscar pelo Dom Pedro para povoar a região sul, mas com 1000 promessas. Se instalaram, desembarcaram lá no Rio Grande e se instalaram na região do Vale dos Sinos, São Leopoldo. São Leopoldo é a primeira cidade alemã do Brasil. E a coisa mais interessante, a primeira cidade catarinense alemã e a segunda do Brasil é São Pedro de Alcântara. Diz que é a cidade mais alemã de Santa Catarina. A gente pensa que é Blumenau, porque a cidade cresceu e São Pedro de Alcântara ficou uma cidade menor. Então, é uma coisa... E dali que eles vieram para o Vale. Dali que eles depois se dispersaram, mas esses que vieram para o Vale, vieram depois, a Patrícia conta, vieram de Florianópolis. Tá? Então essa região de São Leopoldo, eles chegaram e não tiveram apoio nenhum. Passaram as maiores dificuldades, porque nem o Brasil estava em condições recém-independente, como é que ia fornecer tudo isso para esse povo. E a coisa mais interessante que eu nem sabia é que a princesa Leopoldina era descendente de uma origem nobre austríaca, e ela trouxe austríacos para a Bahia, para o Espírito Santo. Então, olha, é uma coisa assim tão bonita quando a gente começa a ler, e por isso que a gente acha assim várias pessoas diferentes de cor, na tez, mas falam alemão. O exemplo é a nossa professora de alemão, né? Que é bem... No nosso grupo nós temos uma professora de alemão, a Beth, ela é um amor. Mas ela tem uma tez bem morena, um cabelo preto. Então são coisas que fazem essa mistura, né?
E daí depois desses... O que nos faz bonitos e interessantes, claro, né? Claro. E depois desses de São Leopoldo, vieram depois mais uma leva de 300 e assim foram vindo. E ficaram naquela região, Lajeado, Estrela, Rolante, Alto Rolante, Vila Nova. Então nesses lugares eu fui a já encontros da família do meu pai, sabe? E numa viagem que eu fiz com a minha irmã, nós fomos a Lajeado ver umas primas. E fomos num cemitério. Todos eles dizem nascido e falecido, mas tudo em alemão. É uma região totalmente alemã. Então eu digo assim, e com essa imigração, a cultura deles já era diferente, Valtair. Eles já vinham com música. E esse pessoal que vinha com a profissão já eram técnicos. É porque eles vieram e não perderam, eles conservaram e se misturaram aqui. E a coisa mais interessante também que aconteceu, eles misturaram, criaram palavras novas. Por exemplo, colônia. Eu moro lá na colônia. Onde é que você mora? Daí o alemão dizia, colonie. Então, já portuguesaram algumas palavras alemãs, né? Então, assim, tem muita coisa bonita. E uma coisa muito interessante foi que eles sofreram muito, isso nós já somos testemunhas também, foi depois da Segunda Guerra. Porque as escolas tiveram que ser fechadas, a maioria das escolas no Rio Grande ensinavam alemão, elas tiveram que ser fechadas, proibido falar alemão. E muita gente às vezes me questiona, mas por que você não ensinou alemão para os teus filhos? Eu digo, eu vim do Rio Grande em 1949, 50, só falava alemão. Eu era vista aqui como a legítima filha do Hitler, sabe? A sorte que o Santa Rosa eram todas irmãs alemãs, né, Nilce? Então, o que me salvou a pátria. E eu, às vezes, fico pensando, quanto bullying eu devo ter sofrido, né? Eu não me lembro. Não lembro, não. Que coisa boa, né, a gente não lembrar dessas coisas, né? É que a própria memória da conta de apagar, esse negócio de dizer ou faca, lembranças indesejáveis. ou faca, ou colher, tudo isso a gente fazia, mas aquilo era automático, né? Então, foi assim uma época boa, eu acho, e nós, como diz assim, sou brasileira, meu Deus do céu, não posso nem dizer o tanto que eu amo o Brasil, ou Lages mesmo, sabe? Eu sempre digo que sou uma mulher de 2 estados, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, porque adoro morar em Lages, meus filhos são lagianos, meus netos são lagianos, meu marido e gosto de Lages. Gosto do frio, gosto de tudo que tem aqui, mas a gente sofreu um pouco no começo quando veio, sabe? Mas tudo isso a gente passa nem lembra, faz parte, né? Faz parte. Patrícia, diga alguma coisa, depois interromper. Como é que vieram para o Vale, Patrícia? Eu sou filha de alemães, né, diretos, né? Minha mãe é da Alemanha, meu pai também. Eu sou de Blumenau. E só que os dois vieram em épocas diferentes para o Brasil. A minha mãe veio depois da guerra, a Alemanha estava se reerguendo, né? Então tinha muita dificuldade de emprego, tudo. E daí o pai dela, ele sempre trabalhou com gráfica, ele era gráfico. Daí uma vez ele recebeu uma propaganda de Santa Catarina, de Blumenau, contratando gráficos para trabalhar a impressora paranaense em Blumenau. Então ele arriscou, ele foi na frente, um ano. Vou chegar primeiro. Ele foi para ver se ia dar certo, tudo, e depois veio a esposa com os 3 filhos. Ele veio de navio, foi no ano de 1952, e depois veio a esposa com os 3 filhos. Né? E daí fixaram a vida em Blumenau, né? E o meu pai, ele veio muitos anos depois, né? Meu pai é natural de Berlim e ele morou 15 anos nos Estados Unidos também, né? E daí ele se separou dessa primeira esposa e depois ele tinha um amigo lá que fez uma propaganda de Blumenau para ele, cidade alemã. Então ele veio para conhecer a cidade, veio a passeio. E não é que daí ele gostou e conheceu a minha mãe lá, porque a minha mãe trabalhava com meu tio. Mais um reforço. Em fotos, o meu tio até hoje tem a foto Dix em Blumenau, que é antiga, desde aquela época, né?
Então a minha mãe trabalhava com o irmão, ele era fotógrafo e ela tirava fotos também. E uma vez esse meu pai foi lá para tirar fotos e daí eles se conheceram, os dois alemães, né? E daí que deu mais motivo para ele ficar em Blumenau, né? E 9 meses depois eles se casaram. Ah, pensei que já tinha vindo ela. Não, ele já tinha 2 filhos no primeiro casamento, ele trouxe esses 2 filhos, a minha mãe criou esses filhos dele, né? E depois eles me tiveram, daí nós éramos em 3. E eu até os 5 anos de idade eu só falava alemão, eu não falava português. Porque lá em casa era só falado alemão. Eu fui aprender no jardim, né? Na época a gente ia no jardim de infância ali com 5 anos, né? Que daí que eu aprendi. Aprendi um pouco com uma vizinha nossa lá, que ela falava, eu lembro que ela falava bem devagarzinho comigo, só que a mãe dizia que em 3 meses, assim, eu já estava falando português, foi muito rápido. Claro, já tinha ouvido, né? E depois foi indo, eu mais falando rápido. português, mas alemão sempre em casa, e meus irmãos também. Sempre foi Que assim. maravilha. E hoje eu mantenho o alemão, né? E hoje eu tô muito feliz que tô no grupo, né, das minhas amigas e que a gente pode praticar isso pra gente, isso Eu é digo muito que ela é gostoso. nossa menina, Valtair, é a mais nova do grupo, é a nossa só a menina, é a mais última nova, aquisição, né? sabe? Que bom, hein? Porque Pois- aqui em Lages eu não tenho oportunidade Sim. de falar alemão com ninguém, né? Então eu acho muito legal essas minhas Que bom, amigas veio a gente casar, se né? encontrar e poder conversar. Mas a Nilce, conte pra nós agora. Bom, o meu bisavô, do lado Pauli, ele, como a Ineita falou, ele era técnico, então ele veio para Desterro e lá ele foi, pelo governo, né, da província ali, de Santa Catarina, ele foi convidado e deram um cartório para ele, porque naquela época ele trabalhava na Alemanha, num cartório, então ele tinha conhecimento. Já conhecia o trabalho. Daí então ele aprendeu português ali, tudo, e ficou morando ali. E ele teve primeiro 3 filhas mulheres e a esposa faleceu. Nesse interim veio mais uma leva de alemães, mas esses vieram já para ir para o interior, para ir para a colônia. E veio uma leva dessa que tinha uma moça de 15 anos. E meu avô disse, não, agora eu vou, uma alemã, tudo, vou para ajudar a criar minhas 3 filhas. E ele se casou, o pai dela só se casar e ir junto para a colônia. E eles então ganharam terras no interior do Curupá, que naquela época pertencia a Jaraguá do Sul. E foram para o interior. E lá, a segunda esposa teve mais 15 filhos. No interiorzão. Então, é tão curioso que a minha mãe sempre contava. A única que eu conheci que teve 3 gravidez e 7 filhos. Porque uma vez ela teve trigêmeos, depois veio um só, depois veio gêmeos e gêmeos. Então, 3 gravidez, 7 filhos. Então, por isso tanto. Economia de gravidez e de parto, né? Então, eles se criaram, minha avó também, e depois a minha avó foi trabalhar, porque daí, para ela foi muito difícil, porque ela já falava bem o português, e quando a madrasta chegou, ela não podia falar mais o português, porque a madrasta proibiu. Mas depois ela veio trabalhar em Blumenau, e depois ela se casou lá com o Schneider, e fizeram a vida deles em Jaraguá do Sul. Meu avô foi com os Gruba de Jaraguá do Sul, foi um dos primeiros que teve uma fábrica de charutos em Santa Catarina, e essa fábrica durou muitos anos até ele se aposentar. Depois os dois dissolveram a empresa e cada um foi ficar na sua vida, assim, teve sua vida. Mas e meus pais, então, meu pai era natural de Blumenau e minha mãe de Jaraguá do Sul. Se conheceram em Jaraguá, casaram, e naquela época, quando queriam fazer a vida, subiam a serra, né? Vieram para a serra acima. E acabaram ficando, no final, morando ali na Ponte Alta, da qual eu e a Valtair somos... Chegamos na Ponte Alta. Chegaram na Ponte Alta. Não, eu já nasci lá. Você nasceu lá, eu não Já nasci lá, economizei. mas vivi muitos anos lá. Mas assim, a minha mãe e meu pai
tiveram uma vida muito boa ali em Ponte Alta, de muita... Aquilo era o paraíso, né? E uma coisa assim, todo mundo se conhecia, todo mundo era amigo, todo mundo era amigo, tudo. E foi muito bom. E agora, com esse nosso grupo aí, eu já... Pois é, Nilce, conte como é que nasceu esse grupo. Quem é que teve a ideia de formar esse grupo? Quem teve a ideia foi a nossa amiga a Ivone Schmidt. E que primeiro convidou poucas pessoas, né, Inês? Que ela convidou sabia. você e eu, a Ede e a Isolda. Então, A Ede Campos? Isso. A Ede Campos. E daí ela nos convidou e depois a gente foi, mas fulana também fala. Ciclana também é de origem, mais, escute. Daí de repente apareceu a mais nova também aí, né? A mais nova é a A Patrícia. Beth que me convidou. Então foi indo assim. Daí a Ivone já tinha professora de alemão, né? E aqui a Beth. E a gente, então, Mas é um grupo de conversação. É de só. conversação. Quando Ok. nós, é um grupo que uma vez por mês se encontra e desde o momento que nós chegamos até o momento de ir embora, quando alguém fala em português, é chamada a atenção. A gente Porque canta também, a gente né? quer Nós temos aumentar livro o de vocabulário canto. que a gente tem esquecido, né? Assim, porque não é diário isso aí. E é bom pra praticar. É bom para praticar, como diz a E uma palavra. aprende com a outra, né? uma Sempre aprende vai com a outra. melhorando. E daí né? vocês fazem uma janta, um café. Normalmente é um café, um lanche. E aí eu só falo alemão. Só alemão, A minha filha abriu agora ali um de inglês, assim, que é cerveja, chopp, cerveja. Aonde? Né? Ali onde eu morava. Ela tem o The Basement. Aí é sábado à noite e quinta à noite. Aí só vai quem fala inglês. Já fala. É só para conversação também. Daí tomou Qual é o chopp, dia? Quinta à noite e sábado à noite. Vamos combinar de ir lá numa quinta-feira à Vamos noite. conhecer, né? Aí tem que se inscrever antes, tá? Aí faz a inscrição e vai lá para Mas onde é conversar que você inglês. morava antes? Quando eu não sei. É quase em frente ali a Livraria Serrana, onde era a Livraria Serrana. Ali embaixo. Ali embaixo. Tá, sei. Aí, é só chegar ali na frente que tu já vê lá o The Basement. Aí é inglês com cerveja. Ou com chopp. Agora eu não lembro se é cerveja ou se é chopp. Mas enfim, pra mim dá no mesmo, porque eu não bebo. Mas assim, só vai quem fala inglês. Então o grupo de vocês segue essa lógica também. Só vai quem fala alemão. Sim. Aí vocês comem, estão juntas. Cantamos muito. Eu tô vendo que vocês estão extremamente organizadas, de livrinho temos, de canto. temos livro de canto, Deutsche Lieder. Pois é. E daí temos um álbum de fotos, a Ivone é muito organizada e tem tempo. De cada encontro. De tem cada fotos, encontro né? ela põe fotos e põe a data, sabe? Mas muito bom. E é interessante que às vezes alguém diz assim, agora nós vamos falar, cada uma vai dizer uma frase sobre determinado assunto. Daí a gente fala, sabe? E Valtaíra, há muitos anos atrás, lá na Lia Turismo, ela formou um grupo para falar alemão e fomos várias vezes. E não sei por que, como essas coisas acabam, às vezes umas férias, depois o pessoal não volta, e acabou. E esse grupo, nós até queremos hoje, aproveitando essa entrevista, convidar homens Por e favor, mulheres. convide em alemão, então, vamos ver. Não, daí só entende quem fala Não, alemão. mas depois a gente traduz. Pode falar em então. alemão que depois a gente traduz. Então, pois é, então eu vou dizer, diga você, Patrícia, vir. Wir möchten gerne euch einladen, wer gerne Deutsch mit uns sprechen wollt, seid sehr willkommen in unsere deutsche Gruppe. Traduzindo agora? E todos estão convidados, para quem fala alemão, querer participar do nosso grupo, né? São bem-vindos. São bem-vindos. Até homens que falam alemão, é só um café da tarde, as mulheres não precisam ficar Uma com vez ciúme. por mês. Uma vez por mês, sabe? E onde, Anitta? Nas nossas casas. Nós fazemos. Na E casa de também, cada se um. quiser, a gente pode fazer fora. Eu também No já dei a local, ideia né? no No local. café, Cada um gente. paga o seu, para variar também, para não ficar Sim, muito pesado. Então, mas é muito gostoso, sabe? É Claro. muito bom. E eu digo assim, essa imigração alemã, naquela região ali, como toda a outra região, ela ensinou muita música, muita cultura, muita dança, comida e a religião também, que a religião, a maioria de quem veio de lá era luterana. A maioria. Tanto que eu tenho um parente meu que
deu um espaço para fazer uma igreja em Picada do Café, ele era luterano, sabe? Mas olha, muito coral, né, gente? Assim, Sim. É uma cultura diferente, sabe? Em questão de horário, de compromisso, de pontualidade, olha, só os ingleses na frente. É assim, então eu sempre digo assim, eu tenho orgulho de ser, eu sou alemã do Rio Grande. A minha avó materna veio da Alemanha, mas os outros já foram todos nascidos, mas vieram, esses primeiros que vieram a São Leopoldo, de onde meu pai nasceu, deve ter sido nessa primeira gleba de 24, 26. Eu tenho umas datas, mas não interessa para ninguém. Mas também, eu né? tenho uma coisa assim histórica, porque eu tive um tio que esteve na Segunda Guerra Mundial e ele era brasileiro, né? E então, quando ele voltou da guerra em 1945, nós éramos crianças e a minha avó não podia ir nem na porta, nem no portão, por causa que não podia falar alemão. E a minha mãe estava falando só comigo, com meu irmão, só em português. E ele chegou e disse: por que você fala só em português? Não, porque foi proibido, foi isso, aquilo. Disse: não, nós ganhamos a guerra porque eu sabia traduzir alguma coisa para os meus superiores do que eu ouvia. Então, quanto mais línguas você souber ensinar para os teus filhos, melhor. Mais eles vão se dar bem na vida. Então, já veio com uma outra filosofia, outra cultura já veio, né? E dizendo, então, a partir dali, nós falávamos o português e falávamos o alemão. E eu, quando era pequena, eu morava do lado de italianos, e até os 5 anos, dos 3 aos 5 anos, eu falava também fluentemente o italiano, porque eu tinha uma amiga italiana, e falava, então na casa deles era só italiano. E em casa só alemão. E depois, então, com o tempo, a gente se desperdiçou, e eu não falo nada mais italiano, mas falava tudo. Então, eu falava 3 línguas. Nós estamos, inclusive, programando uma viagem também para a Alemanha, sabe? Então vamos ver se vai dar. Vai ser em outubro. Tudo está sendo estudado, organizado, não chegamos a discutir, estão planejando, sabe? Já estão programando mais ou menos o que foi pedido, então a gente está pensando. Claro que chega na hora, muitas vezes a gente que quer muito ir não pode, mas a gente sonhar faz parte, né? Sim. Então, mas estamos muito bem, as companheiras são muito boas, rimos bastante, né, Nilce? É muito divertido. É muito divertido. Quando uma fala errada, a outra já corrige. Já corrige, isso nós temos a liberdade. A gente aprende. Aprende mesmo. Né? E mantém também, né? Você mantém. Né? Mas meninas, que bom tê-las aqui, foi um prazer. E eu quero desejar que o grupo continue sempre, né, com bastante ânimo, com bastante disposição, como eu estou vendo aqui. E que vocês consigam trazer mais gente e enriquecer cada vez mais o grupo. Grupalmente. Nós até temos um projeto de cantar numa noite de Natal, o Feliz Natal. Mas nós até tínhamos uma maestrina, mas ela não teve a coragem, nós temos que procurar outra. Mas tomara que dê certo. Obrigada, Valtair, pela oportunidade, né? Ficamos muito contentes. Muito agradecida, Eu é que Valtair. agradeço a disponibilidade de vocês de terem vindo e desejo bastante sucesso para vocês. E ao diretor da casa também, muito obrigada, viu? Passarei ele. Obrigadão, então, meninas. Obrigada. E tudo de bom. E para você que esteve conosco, um grande beijo e até a próxima semana. Estamos encerrando Simplesmente Maria, Orgulhosamente Mulher.